Olá, turma, boa noite. Dando continuidade à nossa aula de Ciências da Natureza, hoje iremos estudar sobre as leis de Newton. Mais precisamente, a gente vai ver na aula de hoje a primeira lei de Newton. As leis de Newton são os princípios fundamentais usados para analisar o movimento dos corpos. Juntas, elas formam a base da fundamentação da mecânica clássica. Então, a parte da mecânica, que estuda os movimentos sem se preocupar, com aquilo que causa esses movimentos. E a gente vai ver hoje uma parte da mecânica, que vai estudar já mais referente à parte da dinâmica, que vai estudar os movimentos considerando as suas causas. E dentro dessa parte da física, a gente tem as leis de Newton. As leis de Newton são 3. Foram publicadas pela primeira vez em 1687, por Isaac Newton. Isaac Newton foi um dos mais importantes cientistas da história, tendo deixado importantes contribuições, principalmente na física e na matemática. Aí a gente vai ver hoje, a primeira lei de Newton. Vamos estudar hoje mais precisamente sobre a primeira lei de Newton. Já que são 3, mas hoje a gente vai estudar se deter só na primeira. A primeira lei de Newton é também chamada de lei da inércia. Então, quando se fala na primeira lei de Newton, ela é chamada de lei da inércia ou princípio da inércia. Esses são os outros dois nomes que são mais precisos para essa lei, princípio da inércia ou lei da inércia. Quando você ouvir falar esse nome, ele está se referindo à primeira lei de Newton. E o que é inércia? A inércia é a tendência dos corpos de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, quando se fala em inércia, um corpo ele vai tender a permanecer como ele está. Assim, para um corpo sair do seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, é necessário que uma força passe a atuar sobre ele. Então, pela lei da inércia, a gente tem que, se um corpo está parado, a tendência dele é que ele permaneça parado. Se um corpo está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. A não ser que haja uma força que atue nesse corpo, que vai ser contrário ao estado que ele está, e aí vai mudar o seu estado de repouso ou de movimento. Portanto, se a soma vetorial das forças for nula, resultará no equilíbrio das partículas. Por outro lado, se permanecer em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Então, as forças atuando em um corpo, ela produzirá uma variação na velocidade. Se ele está em repouso e as forças for nula, ele vai continuar em repouso. Se ele está em movimento e a resultante das forças também for nula, ele vai continuar em movimento. Então, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia, ou seja, maior será a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior é a possibilidade dele continuar como ele está, maior será a sua inércia. A inércia é o corpo permanecer como ele se encontra. Aí vamos lá aqui fazer um resumo sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton trata do princípio da inércia. Então, o que é essa lei? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então, em resumo é isso, A primeira lei de Newton, a lei da inércia, é que um corpo ele vai tender a permanecer como ele está, a não ser que ele seja forçado a mudar o seu estado através de forças. Para exemplificar, pensemos num ônibus em que o motorista que está numa determinada velocidade se depara com um cão e rapidamente freia o veículo. O motorista vai lá no ônibus, um cachorro atravessa a pista, a estrada. O que vai acontecer? O motorista ele vai frear bruscamente, rapidamente. Então, nesta situação, a tendência dos passageiros é continuar o movimento, ou seja, eles serão jogados para frente.
Nessa questão do princípio da inércia, a gente pode notar, né, nas ações do dia a dia. Se você vai, né, em uma moto, freia de uma vez, o que acontece? A tendência é o seu corpo permanecer em movimento. Se você está parado e numa garupa de uma moto e o motoqueiro sai de uma vez, a tendência é o seu corpo ser jogado para trás. Isso porque o corpo ele tende a permanecer como ele estava. Se você vai num cavalo correndo, né, o cavalo parar de uma vez, você vai ser jogado para frente. Ou então, se ele sai de uma vez, você vai ser jogado para trás, porque a tendência daqueles que estão em movimento é continuar em movimento, e daqueles que estão parados é continuar parado. Um abraço a todos e até a nossa próxima.